Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem majestoso neste sábado e a gente vai projetar o jogo, vai falar da escalação, de desfalques, de retornos importantes, do Yuri Alberto ainda de fora e um risco de transfer ban. Nem tudo é notícia boa, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, muita gente acha que investimentos digitais é só para quem já sabe tudo ou acompanha o mercado o dia inteiro, mas não é. Se você nunca investiu em ativos digitais ou até já pensou no assunto, mas ficou com algum receio, presta atenção. Porque o MB, o mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, está com uma campanha exclusiva para novos clientes. Além de criptomoedas, o MB oferece vários outros ativos digitais, ampliando as possibilidades de investimento. E essa promoção, ela vale exclusivamente para quem não tem conta no MB, ou seja, é a chance perfeita para você começar sem medo. Funciona assim, você abre a sua conta gratuitamente, leva menos de 5 minutos. Investe a partir de R$50 em qualquer ativo digital da plataforma. Não é só cripto não, tá? O MB oferece, por exemplo, renda fixa digital para quem prefere algo mais conservador, além de outras alternativas bem interessantes. Em até 7 dias, você recebe R$25 de crédito na tua conta do MB. Mas ó, tem que movimentar o valor, tá? Senão não ativa o bônus. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui. Além de tudo, o MB é transparente, regulamentado pelo Banco Central, CVM e Anbima e já conta com mais de 4 milhões de clientes. Então faz o seguinte, o link exclusivo dessa promoção está aqui na descrição desse vídeo, assim como o QR Code da tela. Mas corre, porque a campanha foi prorrogada e por tempo limitado. Venha para o MB, o mercado Bitcoin. Bom, antes de falar do clássico majestoso, saiu essa notícia de que o Corinthians não conseguiu quitar uma parcela vencida de débitos relacionados à Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. O que é isso, Chico? Pelo amor de Deus, me explica. É o seguinte, o Corinthians tem muitas dívidas. Esse é um órgão da CBF que você reúne essas dívidas dentro dessa Câmara Nacional de Resoluções de Disputas para que você não, digamos assim, para que você consiga pagar os seus credores de uma maneira mais parcelada, né, a longo prazo. Então, para que você não seja processado todos os dias, para que você não tenha que correr o risco de sanções, você consegue abater um pouco essa dívida, né, condensar um pouco essa dívida com um parcelamento e aí, né, dentro de um orçamento de um grande clube, né, em que a gente sabe que os milhões giram, você consegue pagar e, enfim, e eliminar as dívidas de uma forma muito mais devagar, mas enfim, é dentro da realidade que o clube pode. Bom, o Corinthians tem entre dívidas com clubes e jogadores, tem também escritórios ali, aquela coisa toda, nesse órgão, né, que estão lá na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, um valor de R$76 milhões. E aí ele dividiu isso em parcelas. Uma parcela que venceu na última quinta-feira foi de R$4 milhões. Para você ter uma ideia, o Cuiabá é o maior credor desse valor que está lá nesse órgão, cobrando R$18 milhões do Corinthians. E aí o Corinthians dividiu isso em parcelas, né, para que o Cuiabá possa receber. O Corinthians não pagou. O segundo que mais tem dinheiro a receber do Corinthians lá nesse modelo é o Jadson, com R$13 milhões a receber do Corinthians, de uma maneira, como eu falei, parcelada. O fato é, essa primeira parcela de R$4 milhões o Corinthians não pagou. Agora, o Corinthians tem 5 dias para correr atrás desse valor. Tem receitas aí para entrar, é aquela coisa, né? Vendeu o almoço para pagar a janta, teve a dívida do Profut, logo que o Stabile assumiu, e assumiu na quarta até a sexta, ele tinha que pagar R$3 milhões, porque senão correria um risco de sanção também. Nesse caso, pode gerar transfer ban. O que é o transfer ban? Todo mundo sabe, né, na linguagem do futebol. É um termo técnico que impede o clube de inscrever jogadores nas competições. Significa que o clube pode contratar? Pode, mas não pode inscrever. Ou seja, ele não pode contratar, né? Porque não faz nenhum sentido você contratar se você não puder inscrever. Claro que, dependendo do andamento da sua dívida, se o Corinthians, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não pagou esses 4 milhões, correu 5 dias, ainda não pagou, e ele sofre o transfer ban,
ele, enfim, ele vai ficar impedido de inscrever jogadores, mas no momento que ele quitar, ele volta a poder inscrever. Agora, se isso for reincidente, se isso acontecer de uma maneira constante, tipo assim, não pagou, passou muito tempo, pagou, aí depois pagou, aí a outra parcela não pagou, chega um momento em que pode vir uma sanção do tipo assim, tá, agora chega, nem que você quite, você vai ficar 6 meses sem inscrever jogadores. E aí, no que isso implica? Bom, simplesmente porque tem uma janela aberta, né, gente? E essa janela, ela está sendo aguardada com muita expectativa para que o Corinthians contrate pelo menos 4 jogadores pedidos aí pelo Dorival Júnior e que a gente sabe que tem carências no elenco. Então, se houver um transfer ban nesse momento e caso o clube não consiga quitar para poder derrubar esse transfer ban, tudo é na condição sim, né? Mas nesse momento o Corinthians está com a parcela atrasada, então o risco ainda existe. Simplesmente o Corinthians estará enfrentando uma janela sem poder inscrever jogadores. Então vamos aguardar os próximos passos dos próximos dias. Meu Deus do céu. Enquanto isso, tem Corinthians em campo nesse sábado contra o São Paulo no Morumbis. Eu estava vendo aqui uma matéria do portal Meu Timão. Vai completar 15 anos em novembro da última vitória do Corinthians lá no estádio do São Paulo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou do São Paulo lá recentemente pelo Campeonato Paulista, acho que nem tão recentemente assim, acho que 2017 acho que foi a última vitória, mas eu posso estar equivocado. O fato que o último encontro lá foi pelo Paulistão também e foi aquele 3-1. Foi a melhor atuação do São Paulo no ano, eu acho. Depois o São Paulo também teve problemas e foi uma das piores derrotas do Corinthians no ano. Mesmo assim, o Corinthians ainda ganhou o Paulistão, né? Ainda teve forças para reagir dentro da competição e ganhou o Paulistão para cima do Palmeiras. Mas foi uma derrota assim em que tinha muita expectativa, né? Inclusive, né, o Corinthians começando o ano, depois de um final de 2024 muito bom, e de repente tomou uma pancada lá, o São Paulo jogou muita bola naquele 3-1. Pois bem, agora eles se reencontram. O São Paulo não vive uma boa fase. Falando um pouquinho do adversário do Corinthians, eu acompanho mais o Corinthians, né, mas a gente obviamente tem as informações, né, de todos os clubes. O São Paulo está à beira da zona do rebaixamento, tem só 2 vitórias no campeonato. O Crespo recém chegou e não estou dizendo que ele está sendo pressionado, né? Mas teve visita também de organizadas ao CT, como teve no Corinthians, teve no São Paulo. O Crespo ainda não conseguiu nenhuma vitória, né? Ele tem a derrota para o Flamengo e depois o empate com o Red Bull Bragantino, depois de ter saído vencendo, né? E aí tomou a virada e empatou no final. Ele tem muitos desfalques. O Lucas Moura, que era uma expectativa para o jogo, de novo não vai poder jogar. Ele tem um problema assim delicado, né? Ele está tentando voltar e está sentindo dores ainda no joelho que ele operou. Mas acho que ele volta em 2, 3 semanas, aí é uma expectativa, mas para esse jogo ele está fora. Mas tem outros desfalques, né? Caleri, o Pablo Maia, que machucou recentemente. Na verdade, eu acho que o Pablo... Bom, eu não sei se ele está à disposição ou não, mas foi um que se ausentou e depois voltou, e aí voltou a machucar. Mas tem ali uma possibilidade, né, de meio campo com o Bobadilha, tem o Alisson, tem o Marcos Antônio. A gente não sabe exatamente qual é o time do Crespo, né? Porque ele recém chegou, teve 2 jogos, um que você monta de um jeito, né, que é o Flamengo fora de casa, o outro que é o Bragantino, e mesmo assim dificuldades. O Luciano voltou nesse jogo passado, aí foi super importante. O André Silva, que é o centroavante, fez 2 gols, mas assim ainda não goza de tanto prestígio com a torcida. O Rian Francisco, né, que é o menino da base, machucou. Ele tem outros lá meninos muito bons, o Lucas Ferreira, o Luca, que ele não tem utilizado, então a gente não sabe exatamente como é que ele pode armar o time, né? Tem o Enzo Dias na lateral esquerda, o Cédric na lateral direita e possivelmente um sistema com 3 zagueiros, né, com o Alan Franco, o Arboleda e o Ferrarese. É uma possibilidade de escalação do São Paulo. Mas é um São Paulo com uma exigência, né, de precisar vencer dentro de casa e um clássico contra o arquirrival. No caso do Corinthians, vamos lá, o Corinthians também não está tão bem assim, mas na tabela está um pouco melhor. O Dorival Júnior está pressionado também, especialmente por melhores desempenhos, mas a gente sabe ainda que o resultado é o mais importante. Não adianta jogar bem e perder de 1-0. O torcedor não vai poupar de qualquer maneira. Ele está tendo dificuldades de armar a sua equipe. Eu imaginei que depois da pausa, voltando, o time pudesse mostrar uma cara melhor. Isso ainda não aconteceu. Ele não tem o Mateuzinho suspenso. Até falei nos desfalques no vídeo anterior. O lateral Hugo, que foi submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia. E o Maicon, que teve uma nova lesão muscular. E esqueci do Mateuzinho, né, que tomou o 3º cartão, está suspenso e não joga na lateral direita. Em compensação,
tem os retornos que cumpriram suspensões, né? O Memphis Depay e o Romero. Importante porque, né, o Yuri Alberto segue de fora. Ele ainda está na transição física da sua lesão. A gente falava que seria realmente muito difícil ele ser relacionado para esse jogo. Vai acontecer, ele está sendo preparado para os derbys final do mês, né? Mas eu acho até que ele volta antes. Mas não muito antes, né? Um jogo, 2 antes, quem sabe. Talvez a gente possa ver o Yuri Alberto. O fato é que ele não estará em campo nessa partida diante do São Paulo. Então o ataque deve ser mais uma vez Memphis e Romero. O Romero que assim, também não está numa fase muito boa, mas às vezes cresce em clássico, aquela coisa toda, né? Vamos ver. E o Memphis muito cobrado por dar resultado, né? Eu acho até que uma cobrança excessiva, que eu acho ainda que ele segue sendo importante para o time, mas é aquela coisa, né? O cara vale o que custa, então a torcida vai cobrar mais de quem custa mais. Eu acho super natural. Mas acho que o Memphis tem correspondido. E é dele que se espera, né? Realmente, a maior jogada, os melhores números, a maior esperança, tá realmente no Memphis Depay. O Thales fez o gol, né? Acho que tomara que ganhe moral. Obviamente não vai ser titular, mas de repente, né, consegue ter uma confiança maior para poder entrar em campo e ajudar, aquela coisa toda. O time deve ter o Hugo Souza, o Félix Torres na direita, e não dá nem para questionar, porque o Léo Maná realmente mostrou muitas dificuldades sempre que jogou, e o Félix Torres, cara, acho que o Dorival encontrou uma posição para ele, inclusive. Na defesa tem uma dúvida aí, porque o Gustavo Henrique, depois do controle de carga, voltou a ficar à disposição. Será que a dupla vai ser André Ramalho e Gustavo Henrique? O Kaká vinha sendo titular, né? É uma possibilidade também. Na esquerda, o Matheus Bidu, aparentemente, é o novo titular, né? E o Fabrício Angileri está no banco. Não sei se por uma questão física, pode ser, mas acho até que o Bidu não vem jogando mal, não vem comprometendo, né? Vamos colocar a palavra certa aqui. O meio de campo também tem uma duvidazinha aí, porque ele vai, acho que de Ranieri, Bidon, Carrilho e Garro, só que eu acho um meio campo muito móvel, né? Móvel não, muito leve. E aí talvez ele coloque o Martinez, que, né, é um cara mais intenso, de mais correria e tal. Fisicamente, daqui a pouco pode compensar um pouco o Breno Bidon, que é um jogador mais leve, mais técnico, mas nem tão combativo. E aí, para você combater o meio-campo do São Paulo, talvez o Martinez seja uma solução. Eu acho que ele vai de Martinez, mas o Bidon é um jogador muito querido pelo Dorival Júnior, então a gente sempre coloca ele na condicional, com ataque tendo Memphis e Romero. Esse é o time. Ainda sem Yuri, com a expectativa de que o Memphis possa ser determinante, decisivo. 14, 15 anos que o Corinthians não ganha do São Paulo dentro do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, e a necessidade de continuar daqui a pouco, né? Conquista uma vitória fora de casa contra o Ceará, se vence um clássico contra o São Paulo no Morumbi, inclusive afundando o rival numa crise, porque ou estaria dentro da zona ou próximo dali, né, numa condição complicada de tabela, daria uma moral para a sequência do trabalho do Dorival. Acho que aí, né, você começa a ter, especialmente se o time mostrar uma evolução, que eu ainda não vi, mas clássicos eles contam essas histórias. Muitas vezes são pontos de virada, muitas vezes são jogos emblemáticos dentro de uma campanha, e isso vale para o bem e para o mal. Porque daqui a pouco uma pancada, uma derrota para um rival que está em crise dentro de casa, daqui a pouco você sofre num jogo, né, em que você não joga bem, enfim, é amassado pelo adversário, isso pode ter reflexos impactantes, significativos. Então, é um jogo que ele tem esse peso, né? Ele pode te impulsionar, como ele pode te empurrar para baixo, dependendo do que acontecer. O que você acha que vai acontecer em São Paulo e Corinthians neste sábado no Morumbi? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!